Pai do Senhor, os irmãos que estão vendo esse vídeo, Deus abençoe você, seu lar e toda a sua família. Eu estou aqui para continuar com o nosso vídeo, do chamado de Abraão. Tivemos aí a primeira parte, esta é a segunda parte do chamado de Abraão. Quero agradecer aqui os irmãos que visualizaram o nosso vídeo, deixaram o seu comentário. E você que está vendo esse vídeo, deixa aí o seu joinha e comenta aí nos comentários que eu estarei lendo os comentários de vocês. Quero agradecer o irmão Lauan, agradecer a irmã Elizabeth, agradecer o nosso querido e amigo pastor Leandro, companheiro também nas orações, e a todos os demais irmãos que têm visualizado os nossos vídeos, deixado o seu também joinha, e agradecer aqui também a Vitória. Já ia esquecendo a nossa irmãzinha Vitória. O texto básico que eu vou usar é o livro de Gênesis, capítulo 22, a partir do verso 11, que diz assim: Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu, e disse a Abrão, Abrão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda as tuas mãos sobre o moço, e não lhe faça nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abrão os seus olhos e viu um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres no mato. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor provará. Por isso se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se provará. Eu vou usar a expressão do nome Abrão quanto o nome Abraão. Sabemos que Abrão e Abraão são a mesma pessoa. O capítulo 15 de Gênesis, o Senhor vai prometer dar para Abraão um herdeiro. Ou seja, o Senhor vai prometer dar para ele, no capítulo 15, um filho. O capítulo 15, a partir do verso 1, a Bíblia diz que o Senhor veio até Abraão por meio de uma visão, e o Senhor disse para ele, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. O verso 2, Abraão ele está triste, ele não está contente, ele não está feliz com a vida com que ele tem vivido. Aí ele vai se abrir para o Senhor e vai contar o motivo da sua tristeza, o motivo do porquê ele não está bem. É como se fosse um casal, onde o esposo vai contar para a sua esposa o motivo da sua tristeza, do porquê ele não está bem. O versículo 2 do Gênesis 15 diz assim, então disse Abrão, Senhor Jeová, que me há de dar, pois tenho andado sem filho, e o mordomo da minha casa é o Desmaceno Eliezer. E disse mais Abrão, eis que não me tem dado filho, por isso um nascido na minha casa será o meu herdeiro. O Abrão está falando para o Senhor o seguinte, Senhor, eu não tenho filho, eu não tenho herdeiro. Esta é o motivo da minha tristeza, o motivo do porquê eu não estou bem, do porquê eu não estou feliz. Como que o Senhor iria dar para a descendência de Abrão as terras de Siquém até o cavalo de More, em Gênesis 12, versículo 6 e o versículo 7, sendo que Abrão não tinha filho, sendo que Abrão não tinha herdeiro? Como que a sua descendência iria receber essas bênçãos se ele não tinha filho, se ele não tinha herdeiro para receber essas bênçãos? Então ele precisava de um herdeiro, de um filho, para que herdasse todas as bênçãos do Gênesis 12 que o Senhor tinha feito com ele. Em Gênesis 15, a partir do verso 4 e o verso 5, agora o Senhor vai falar com ele.
Abraão já tinha falado, já tinha contado o motivo da sua tristeza, mas agora o Senhor vai tratar-se com ele, vai falar com ele. E o Senhor vai falar a partir do verso 4 o seguinte: Abraão, esse Eliezer e todo aquele que nascer na sua casa não vai ser o seu herdeiro, mas aquele que nascer das suas entranhas será o seu herdeiro. Em outras palavras, o Senhor está dizendo o seguinte para Abraão: Abraão, o seu herdeiro que vai herdar as bênçãos do Gênesis 12 vai ser aquele que vai nascer de você. O verso 5, o Senhor vai dizer o seguinte para Abraão: Abraão, sai para fora, sai da sua tenda, olha para o céu e conta as estrelas do céu, se há que você possa contar as estrelas do céu. Assim será a sua descendência. O verso 6, a Bíblia diz que Abraão creu no Senhor, imputando isto por justiça. O que chamou a atenção de Abraão, o que chamou a atenção do Senhor em Abraão, não foi o fato dele sair de Harã, da parentela dos seus pais, da casa dos seus pais, mas o que chamou a atenção do Senhor nele foi a sua fé. Ele creu no Senhor, apesar dele ser velho, avançado em idade, ele creu que o Senhor poderia lhe dar um filho na sua velhice. Isso chamou a atenção do Senhor nele. O que chama a atenção do Senhor em você não é o fato de você ser bonito, não é o fato de você expressar bem a palavra, ter uma boa hermenêutica, uma boa exegese, ter uma boa retórica, ter também uma boa homilética. Isso não vai chamar a atenção do Senhor em você, mas o que vai chamar a atenção do Senhor em você é a sua fé. Tem pessoas que é igual Tomé, não é verdade? Tem que ver para crer, tem que colocar o dedo para acreditar. Ele só acredita vendo, só crê vendo. Mas você é diferente, você é aqueles que o Senhor Jesus disse que bem-aventurados que não viram, mas creram. No capítulo 15 ainda, no versículo 18, o Senhor faz uma aliança com ele e o Senhor confirma essa aliança com ele, mais uma vez, prometendo e afirmando que vai lhe dar um filho. Diz assim, Gênesis 15, versículo 18. Gênesis 15, versículo 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência. Olha o Senhor confirmando essa aliança, dizendo que vai lhe dar um filho. A tua descendência tenho dado a essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Em outras palavras, o Senhor está dizendo o seguinte para ele: Abraão, eu faço essa aliança com você agora. E para você saber que eu estou fazendo essa aliança com você, eu vou lhe dar um filho. Em Gênesis capítulo 16, a Bíblia vai contar agora sobre a incredulidade e a falta de fé de Sarai. Sarai não tinha a mesma fé que Abrão tinha. Abrão era um homem de fé. Sarai não tinha tanta fé que o Senhor seria capaz de lhe dar um filho na sua velhice. O capítulo 16, a partir do versículo 1, a Bíblia diz que Sarai tinha uma serva chamada Agar. E o versículo 2, a Bíblia diz que ela foi até Abrão e disse para Abrão: eis que o Senhor tem me impedido de ter filho. Toma agora a minha serva Agar, entra-se com ela e deita-se com ela e tenha filhos com ela. Abrão deu ouvido à sua mulher, entrou-se com Agar, deitou-se com Agar e teve filho com ela. Isso foi uma falta de fé. Isso foi uma falta de acreditar, uma falta de confiança no poder de Deus. Isso foi uma incredulidade da parte de Sarai, a sua esposa. Ela se precipitou. Ela quis ajudar o processo da promessa na vida de Abrão com a sua
serva chamada Agar. Ela foi uma pessoa muito precipitada. Uma pessoa precipitada é uma pessoa que faz as coisas, que quer fazer as coisas do dia para a noite. Uma pessoa precipitada é uma pessoa que quer as coisas tudo na hora. E o Senhor, ele não faz as coisas do dia para a noite. O Senhor, ele trabalha com paciência, ele trabalha devagar. Porque se o Senhor trabalhasse com pressa, nada do que ele iria fazer iria dar certo. O Senhor, ele é paciente, ele trabalha devagar. Então, Sarai foi uma pessoa precipitada, uma pessoa apressada. A Bíblia vai falar a história do rei Davi. A Bíblia diz que ele foi ungido por Samuel na sua mocidade, quando ele foi ungido quando ele era um menino. Os teólogos dizem que Davi foi ungido aproximadamente entre os seus 17 para os seus 18 anos de idade. Davi foi ungido. Se ele foi ungido durante essa idade, e com seus 30 anos, Davi ele assumiu o posto de rei e começou a governar o povo de Israel. Com seus 30 anos de idade, o Senhor confirmou a promessa, cumpriu a promessa que tinha feito com ele durante os seus 17 para os seus 18 anos. Essa é a idade que os teólogos colocam em Davi quando ele foi ungido para ser rei. Vamos colocar aqui que Davi tinha 18 anos quando ele foi ungido para ser rei. E com seus 30 anos, Deus cumpre com a promessa na vida dele. Então, ao decorrer do ano, então passou-se, até ele chegar aos seus 30 anos, passou-se 12 longos anos que Deus confirmou a promessa na vida dele. Não foram 12 dias e não foram também 12 meses, mas foram 12 longos anos que o Senhor cumpriu com a promessa na vida dele. Aí ele escreve os Salmos 40 e ele diz: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Senhor só se inclina e ouve o clamor daqueles que esperam com paciência nele. Quem se precipita, quem é apressado, quem quer acelerar o processo da promessa, Deus não se incline para ele e não ouça o seu clamor. Se você quer que o Senhor se incline para você e ouça o seu clamor, espera com paciência no Senhor. No capítulo 17, a partir do versículo 5, 6 e 7, Deus muda o nome de Abrão e coloca o nome de Abraão. Capítulo 17, o verso 5, Deus diz: não chamarás mais Abrão, mas agora o seu nome será Abraão. No versículo 6, Deus faz com que ele venha se lembrar das promessas e das bênçãos lá do Gênesis 12. E no versículo 7, Deus faz que ele venha se lembrar da aliança e do filho que o Senhor tinha prometido dar para ele. Ainda no capítulo 17, a partir do verso 15, Deus também muda o nome de Sarai e coloca o nome dela de Sara. Abraão significa pai das nações, aquele que recebeu a promessa de Deus, aquele que recebeu a promessa do filho que Deus lhe tinha dado, que Deus lhe tinha feito com ele. Sarai significa princesa. As irmãs que têm o nome de Sarai, o significado dos seus nomes é princesa. No capítulo 18, Deus faz com que ele venha ter a esperança do filho, a partir do verso 9. Deus faz com que ele venha ter a esperança do filho e reafirma
que vai lhe dar, o filho que vai lhe dar, o herdeiro, para que herdes as bênçãos que o Senhor tinha feito com ele em Gênesis capítulo 12. No capítulo 21, a partir do versículo 1, a Bíblia vai dizer que agora vai nascer o filho da promessa. O filho que o Senhor tinha prometido para ele em Gênesis 15, que ia ser o seu herdeiro, que iria herdar as suas bênçãos, nasce em Gênesis a partir do capítulo 21 e do verso 1. A Bíblia diz que o Senhor visita Sara e faz com que ela venha dar a luz. A Bíblia diz no verso 2 do Gênesis 21 que Abraão coloca o nome do menino de Isaque, e Isaque significa filho da promessa. Imagino eu, Abraão, olhando para sua esposa Sara e dizendo: olha, lembra que você duvidou lá no Gênesis 16? Lembra que você quis ajudar, acelerar o processo da promessa? Lembra que você foi incrédula, ignorante acerca da promessa do filho? Agora você está vendo com seus próprios olhos que quando Deus promete, Ele cumpre com sua promessa, e quando Ele fala, Ele não se arrepende e não volta para trás. O Senhor vai cumprir com a promessa na sua vida, para você crer que quando Ele promete, Ele cumpre na mesma hora. Para você ver que Ele não se arrepende e não volta atrás com a sua promessa. No capítulo 21 e no versículo 9, a Bíblia diz que Sarai vai conversar com Abraão para mandar Agar e também o seu filho Ismael embora. A Bíblia diz no verso 9, capítulo 21, que crescia o menino Ismael e crescia também o menino Isaque. E Ismael era mais velho do que Isaque. Ismael zombava de Isaque, e Sarai viu essa zombaria que Ismael fazia com Isaque e não se agradou, não gostou da atitude desse menino. Então ela foi conversar com seu marido para mandar embora Ismael e também a sua mãe Agar. Quando Abraão ouviu as palavras de Sara, Abraão se entristeceu com Sara, porque ele amava também o seu filho Ismael. O Senhor disse para Abraão, para ele mandar embora Agar e também para ele mandar embora Ismael, mas que ele iria cuidar do menino e iria fazer dele uma grande nação, e também iria cuidar da sua mãe, porque o menino era da sua descendência. No versículo 4, Abraão se levanta de manhã, pela madrugada, pega um animal, um jumento, pega alguns alimentos, tá, para ele, para sua mãe, e pega também um odre de água e dá para sua mãe. E Agar e Ismael foram caminhando no deserto de Berseba. No capítulo 22, Deus vai pedir para Abraão algo que vai endurecer o coração dele. E com certeza vai endurecer o coração de qualquer pessoa que ler o capítulo 22, a partir do verso 1. A partir do verso 1, Deus ele vai pedir o filho de Abraão, seu único filho, a quem ele ama, para ser sacrificado na região de Moriá, em um dos seus montes. Deus diz para ele, a partir do verso 1, Deus chama ele, no verso 2, Deus diz: toma agora o teu filho, o teu único filho, vá para as terras de Moriá, e lá em um dos montes você vai sacrificar o seu filho, seu único filho, a quem você amas. Interessante saber que Moriá não era o nome do monte que ele iria sacrificar o seu filho.
Moriá era o nome da terra, dali da onde que ele iria sacrificar o seu filho. E nessa terra chamada Moriá, era uma região montanhosa, então tinha muitos montes naquela terra. A partir do verso 3, Abraão ele se prepara para ir para sacrificar o seu filho no monte que o Senhor tinha pedido para ele. Ele pega um jumento, algum animal, ele pega os preparativos para o holocausto, ele pega o menino, pega a lenha, o fogo, todos os preparativos para o holocausto, e pega 2 do seu moço para irem com ele. No versículo 4, a Bíblia diz que ele anda durante 3 dias, e ao terceiro dia ele levanta seus olhos e ele viu o lugar onde que o Senhor tinha pedido para ele sacrificar o seu filho em um holocausto, em um sacrifício. Do lugar onde que Abrão estava até as terras de Moriá, não era perto da sua casa, era longe. Então ele iria ter que fazer um longo caminho até chegar às terras de Moriá. Não era perto da casa dele. Ele ia ter que se deslocar até chegar à terra de Moriá. Era tão longe que ele anda 3 dias. A partir do verso 4, a Bíblia diz que ele anda 3 dias até chegar às terras de Moriá. Esse mesmo caminho que Abrão fez até a terra de Moriá representa o mesmo caminho que o Senhor Jesus fez do Sinédrio até chegar ao Gólgota, o lugar aonde que ele foi crucificado. A partir do verso 5, Abrão ele chega no monte. E Abrão, ele olha para os seus 2 moços e ele diz: olha, vocês ficam aqui. Eu vou subir com o moço e, havendo adorado, retornarei para vocês. Esses 2 moços representam os 2 ladrões que foram crucificados no mesmo dia em que Jesus foi crucificado. Um à direita e outro à esquerda. O verso 6, ele está subindo o monte, e o monte representa o Calvário, o lugar aonde que crucificaram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O verso 7, Isaac vai falar para o seu pai, vai perguntar para o seu pai uma pergunta que vai endurecer ainda mais o seu coração. Vai entristecer ainda mais o seu coração. Já está triste. Agora ele vai ficar mais triste, porque Isaac vai perguntar: pai Abraão, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, aqui está o fogo, os preparativos para o holocausto. Mas o cordeiro, onde está o cordeiro para o holocausto? No verso 8, ele vai dar uma resposta de confiança. Ele vai dizer: o Senhor provará para si o cordeiro para o holocausto. Foi uma resposta de confiança, confiando no Senhor, que na última hora o Senhor iria dar o cordeiro para o holocausto. No verso 9, ele chega no topo do monte, do lugar onde que o Senhor tinha pedido para ele crucificar o seu filho, a quem ele ama, o seu único filho. E este lugar, que é o topo do monte, representa mais uma vez o Calvário, o lugar onde que foi crucificado o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No verso 9, ele está arrumando, se preparando para sacrificar o seu filho. Ele coloca a lenha, ele faz o holocausto, ele acende o fogo, coloca o menino em cima do holocausto. No verso 10, ele levanta suas mãos para imolar, para sacrificar o seu filho. E no verso 11, o anjo do Senhor vai bradar e vai dizer: Abraão, Abraão, não estenda as tuas mãos sobre o moço e não lhe faça nada com o moço, porque sei que você teme a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Você pode ver na sua Bíblia que no versículo 11, a palavra anjo do Senhor, ela está com uma letra maiúscula.
Todas as vezes que a gente vê a palavra anjo do Senhor com a letra maiúscula, não é o anjo do Senhor, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo que está sendo representado pelo o anjo do Senhor. Isto se chama teofonias. O que é teofonias? Teofonias é quando Jesus está sendo representado pelo anjo do Senhor. E aqui Jesus está sendo representado pelo anjo do Senhor. Quem estava falando com ele era o próprio Senhor Jesus. Quem estava falando com ele era alguém que tinha muita autoridade. Quem estava falando com ele era alguém que tinha voz de muitas águas. Quem estava falando com ele era alguém que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. Quem estava falando com ele era aquele que venceu a morte, venceu o mundo, venceu o inferno. Quem estava falando com ele era o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Cordeiro aqui está sendo representado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi crucificado naquele dia, que não era para ser crucificado naquele dia, mas ele foi crucificado, levando consigo nossas enfermidades, nossas doenças, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaac aqui estava sendo representado por Barrabás, que no dia em que condenaram o nosso Senhor Jesus, gritaram: solta Barrabás e crucifica Jesus. Então, o versículo 14, Abraão vai dar um nome para aquele monte. E o nome que Abraão vai dar é: e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Por isso se diz, até o dia de hoje, no monte do Senhor se provará. Então ele dá o nome do monte, e o nome do monte é: o Senhor provará. Aleluia, que coisa tremenda. Eu chego numa conclusão para encerrar com a segunda parte deste vídeo que traz o tema, o chamado de Abraão, é que as bênçãos do Gênesis 12, Abraão não recebeu essas bênçãos. É a promessa do filho que Deus fez com ele. Deus cumpriu com a promessa do filho. Mas as bênçãos do Gênesis 12 passou para a sua geração. Deus cumpriu com a aliança do Gênesis 2 na vida dele. Mas as bênçãos Deus não cumpriu na vida dele, mas Deus cumpriu com a aliança na vida dele. Mas as bênçãos do Gênesis 12, Deus cumpriu na sua descendência. As bênçãos passou de Isaac, e de Isaac para Jacó, e de Jacó para José, e de José para o povo de Israel. Que Deus te abençoe. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês que têm visualizado o nosso vídeo. Fica na paz do nosso Senhor Jesus.